A gente já começa falando sobre segurança pública. Em mais um caso de violência contra policiais em São Paulo, um oficial foi baleado na cidade de Guarulhos na última semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial voltava do trabalho quando um motociclista o atingiu. Ainda não se sabe quem efetuou os disparos, mas os criminosos não levaram nada do policial, reforçando a tese de ataque. Só nos últimos dias, ao menos 11 policiais foram atacados no estado. A Secretaria de Segurança afirmou que está implementando medidas para investigar cada um dos casos e proteger os soldados. Meus amigos Wilsinho, Acácio, Diogo, bem-vindos. Vamos começar com esse assunto, né? Policial sendo atacado, o bandido veio, atira e não leva nada. Diogão, parece que era mesmo para executar o policial. Eu acho que esse assunto começou, na verdade, muito antes, mas essa fase do assunto começou dia 27 de julho, quando balearam o soldado Patrick Reis, lá no Guarujá. Desde então, eu acho que aí a Secretaria de Segurança precisa tomar cuidado para não entrar na história do olho por olho, dente por dente. Porque fica uma coisa meio de matou um policial, vai haver uma repressão imediata. Tem que haver, sem dúvida. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que um policial é um ser humano, como nós somos também. Não vejo muita lógica em dar uma nota 3, 4 para o assassinato de um civil e nota 10 para o assassinato de um policial militar. Nenhum assassinato pode ser aceito, mas a polícia tem que usar mais de inteligência. Não adianta muito só depois que acontece o crime ir atrás da pessoa. E a gente vê que muitas vezes eles vão atrás de bandidos já conhecidos. Se são conhecidos, por que a providência não foi tomada ainda antes? Eu acho realmente que a Secretaria de Segurança precisa dar mais apoio para os policiais militares para que eles possam dar mais apoio para nós. E aí, Acácio? Se são conhecidos, por que a polícia não vai lá e prende? Essa é a pergunta que lança Diogo da Luz. Eu acho que o Diogo tem parcialmente razão. Quando ele diz que esse olho por olho, dente por dente é perigoso, eu acho que ele tem toda a razão. E há um fator a mais nisso. Nós temos acompanhado o fato de policiais serem vítimas e policiais que não têm qualquer relação com estas operações feitas pela Polícia do Estado de São Paulo. Essas operações excepcionais. São alvos aqueles policiais que têm funções administrativas, que atuam no dia a dia em funções mais burocráticas e, obviamente, eles estão menos preparados e são alvos mais fáceis. Mas eu acho que a Secretaria de Segurança tem sim que agir de forma contundente, mas com inteligência. Há necessidade de planejamento, há necessidade de nós observarmos todas as regras pertinentes à atividade policial, mas é necessário sim nós agirmos de forma contundente contra a criminalidade. Ô Wilsinho, chama atenção que são 11 alvos em uma semana. E a gente vê, por exemplo, o número de mortes nas operações que estão acontecendo lá no litoral em São Paulo, na Baixada Santista. Tem 20 mortes, há cerca de 20 mortes praticadas pelos policiais. Provavelmente porque tentaram atirar antes contra um policial. Essa é a presunção de legitimidade, né? Mas quando tem essas mortes lá no litoral, pela polícia, há um grande movimento de diversas entidades querendo punir policiais, querendo investigar policiais, falando em ofensa a direitos humanos, falando de suspeita de execução contra policiais. Por que a gente não vê, sim, o mesmo movimento quando tem 11 agentes da polícia como alvo em uma semana? Bem-vindo, meu amigo. Bom, eu tô me mexendo aqui porque essa história de direitos humanos me incomoda, né? Porque direitos humanos deveria ser algo para todos. Mas direitos humanos está sempre contra a polícia, sempre contra os policiais. Direitos humanos tem que tratar os policiais como vítima também. Se o policial tá lá na rua nos defendendo e toma um tiro, é baleado e deixa a família, e deixa a sua família, um filho, uma esposa, ele sim é a vítima, não o bandido. Então, direitos humanos tem que tratar a polícia como deve ser tratada. A polícia tá lá para nos proteger. Mas deixa eu falar, ia chamar de Paulinho. Não sou. Deixa eu falar. Um abraço pro Paulinho. Não, mas eu vou baixar um pouco de voz, porque eu acho que a gente fala muito na escalada da violência. Eu tenho um sentimento que existe uma escalada da impunidade, uma escalada do sentimento que nada vai acontecer, que o bandido vai meter bala ou vai atirar
atirar ou vai assaltar uma pessoa, um civil, vai assaltar um celular aqui na Paulista e nada vai acontecer. Apoio, inclusive, que o Derrite vá com toda a sua equipe para Santos, porque ele demonstra para a tropa que está junto. Isso é um apoio, isso dá um incentivo. Mas falta, não na segurança pública aqui de São Paulo, porque a segurança pública aqui de São Paulo é um exemplo para o país, mas falta um trabalho de inteligência de segurança pública integrada no Brasil. Não é só em São Paulo, porque a bandidagem muitas vezes sai de São Paulo, vai para o Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, vem do Nordeste para São Paulo, vem do Rio de Janeiro para São Paulo. Então falta inteligência e falta uma gestão de segurança pública séria no país. Meus amigos, olha quem já está com a gente na nossa roda. Por aqui, a delegada Raquel Galinatti. Bem-vinda, Raquel. Olá. Raquel, a gente está Nascimento. falando aqui de ataques a policiais. 11 agentes em uma semana. Em um dos casos, um policial de Guarulhos que foi alvejado por tiros e o bandido não levou nada, que reforça a tese de uma tentativa de execução no caso. Você que é delegado de polícia, representa entidades, inclusive de policiais, como é que você vê esse aumento de crimes contra policiais? Policiais que não podem mais ter a tranquilidade de sair de casa, chegar em casa, andar na rua com a sua família, porque de repente pode acontecer um ataque como esse. Estava observando o comentário do Wilsinho, perfeito. Eu vejo que vários fatores contribuem para que cada vez mais a bandidagem e a criminalidade se sinta impune. A gente tem falado muito nessa violência urbana. Quando a gente fala na proteção e na garantia de todo o aparato legal para os criminosos quando presos, nós estamos falando na síntese no garantismo penal de Ferraioli. E o que acontece? Muitos confundem garantismo penal de Ferraioli com impunidade. O garantismo penal é atuar dentro da legalidade, é dar toda a estrutura dentro de um aparato do Estado Democrático de Direito para que aquele que cometeu o crime seja ali identificado, seja processado, seja punido e ali responsabilizado no ergástulo penal, que é na cadeia, cumprindo pena. Mas muito se fala nessa flexibilização em prol dos direitos humanos. Confunde também a punição do criminoso como se fosse uma violação dos direitos humanos. Então a gente está vendo uma confusão de conceitos que faz com que cada vez mais as prerrogativas dos policiais estejam fracas, estejam nulas e os criminosos cada vez mais impunes. Então, quando a gente vê o confronto contra os policiais, esse confronto é contra o Estado. Esse confronto é contra toda a sociedade. Significa que o criminoso, o bandido, ele não respeita nenhuma lei, nenhuma regra. E ali, aqueles homens que são corajosos, estão ali como verdadeiros escudos humanos, eles recebem, muitas vezes, com uma sentença de morte determinada, porque eles estão sim desprotegidos, não só no aparato legal, mas sem o aparato, o abraço da sociedade, muitas ideologias governamentais. Então a gente vê que essa inversão de valores tem um único prejudicado, que é todos nós, a sociedade. Então a gente tem que rever toda essa forma. Parabenizo o governo, o atual governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, por estar pelo menos sinalizando esse respaldo à segurança pública, aqueles que atuam para combater o crime.